Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 26 de julho de 2022. Quero discutir aqui agora qual é a próxima aposta do ditador russo Putin. Ele tem 4 meses para tomar uma atitude e tirar a guerra dessa situação que está hoje. E para isso ele vai recorrer, se precisar, à fome e à chantagem do frio, porque em 4 meses começa o inverno, que normalmente é muito rigoroso naquela região. Mas não é uma chantagem para a Ucrânia, ou somente para a Ucrânia, mas uma chantagem para a Europa, que já cortou o gás esse ano e cortou também o petróleo. E ele também, o Putin, tem outro problema que está começando, por causa das sanções, dos problemas, principalmente para a classe média e os mais pobres, perder apoio dentro da própria Rússia. Então ele precisa resolver essa situação o mais rapidamente possível. Primeiro quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. A próxima aposta do ditador russo Vladimir Putin, nessa guerra insana, nessa guerra imoral, no que ele apelidou de operação especial, ele sabe que tem apenas 3 ou 4 meses para segurar um cessar-fogo em condições que talvez lhe sejam favoráveis se a Ucrânia não retomar grande parte dos territórios conquistados. A guerra do século XXI, que essa é a grande guerra na Europa do século XXI, ela consiste muito mais do que apenas um teatro de operações onde a Rússia e a Ucrânia estão se degladiando, estão lutando, fazendo batalhas. E nesse aspecto, no teatro de operações, o exército do ditador Vladimir Putin mostrou tudo o que ele pode fazer e não impressionou ninguém. Ele mesmo achava, até os Estados Unidos no início achavam que ele ia impressionar. A única tática agora que a Rússia tem à sua disposição é a tática de terra arrasada, de retaliação total, que é o que eles estão fazendo, baseado até agora numa superioridade de artilharia. No entanto, com o recebimento pelos ucranianos dos foguetes HIMARS, já mostrou que o equipamento americano é muito superior, que vai dar trabalho e os ucranianos poderão recuperar o terreno perdido, ou se não isso, parar o avanço lento que a Rússia está fazendo no leste europeu. O Putin, então, até agora, o que ele conseguiu conquistar foi a questão de terra arrasada, ou seja, destruição total, retaliação total, ou seja, ele destruiu totalmente a cidade de Mariupol, ele destruiu a cidade de Severodonetsk, ele destruiu Kharkiv, que não conquistou, mas destruiu, entre outras, e muitos vilarejos. Com isso as pessoas foram expulsas e aqueles que tinham simpatia por ele deixaram de tê-lo. Isso sem contar as baixas, que eles tiveram, que são entre mortos e feridos, são mais de 50 mil, ou seja, ele já perdeu 1/3 do exército dele lá, e não tem meios de repor essas forças, seja com voluntários que não querem lutar na Ucrânia, ou seja, através de milícias ou wagneristas, que não estão conseguindo recrutar mais homens, e eles já estão recorrendo, como vocês viram na última matéria minha, a presídios, para tirar a pena do condenado desde que ele vá lutar por 6 meses na Ucrânia. Aí, se você notar, esses 6 meses é que ele quer resolver isso em 3, 4 meses, ele tem que resolver a situação e tentar impor um cessar-fogo. Essa abordagem que ele vai fazer, ela vai permitir, permitindo, as tropas russas, agora estão avançando lentamente. E também com isso estão tendo um pouco menos perdas no exército regular. Mas já está havendo um equilíbrio maior e esse equilíbrio poderá passar mais dramaticamente a favor dos ucranianos. Então, por causa disso, por causa desses novos equipamentos americanos e europeus recebidos. Então, o Putin ele deve estar ansiando agora por um cessar-fogo, não só para constituir reservas e dar um fôlego às tropas, o que a Ucrânia também fará, vai tentar reagrupar e constituir reservas, rearmar, mas principalmente para segurar o status quo que ele tem na região do que ele conquistou. Do que ele consolidou na região de Donbass, precisamente em Luhansk e em Donetsk.
Essa trégua significaria traçar uma linha de demarcação no mapa que determinaria a realidade política para os próximos anos. Uma vez estabelecida essa trégua, a paz, isso seria uma paz ruim. Né? No entanto, ele vai vender a imagem que é melhor para a guerra boa e vencerá na Europa essa tese. Por quê? Essa é a chantagem com os europeus que ele vai fazer para eles obrigarem a Ucrânia a fazer a paz e considerar o que a Rússia conquistou até agora já é, vamos chamar assim, aquele ditado em português, a Inês é morta, não volta para a Ucrânia. Considerando que políticos dirão aos eleitores as boas notícias. Conseguimos parar a guerra e o fluxo de refugiados, os preços dos combustíveis então vão descer. No entanto, Putin não irá a lado nenhum. E, mais uma vez, ele vai procurar reunir forças e raiva para um próximo ataque mortal e sangrento dentro de alguns anos, se não meses. Vastas áreas da Ucrânia permanecerão sob ocupação. Milhões dos seus habitantes serão deslocados e o mal permanecerá impune. Então é isso que a Ucrânia agora tem que tomar cuidado e não aceitar goela abaixo pela imposição até dos seus aliados europeus que anseiam, os eleitores dos políticos europeus anseiam por uma paz, porque isso está tirando, essa guerra está tirando o gás e o petróleo deles. E o inverno está aí. Daqui a 4 meses, em novembro, já as primeiras nevascas poderão cair. Em dezembro nem se fala, aí as nevascas caem em algumas semanas, até que diariamente. Reconhecendo atualmente a Ucrânia goza de um apoio considerável, embora que eu considero esse apoio insuficiente por parte do Ocidente, dos países civilizados, né? Eu acho que se prevalecer uma paz ruim, né, a situação irá mudar radicalmente. Retomar as hostilidades quando os eleitores europeus já tiverem dado um suspiro de alívio por a guerra ter terminado, será infinitamente mais difícil politicamente. Uma tentativa de desocupar Kherson ou Izium, né, será percebida de forma muito diferente pela sociedade ocidental. Tudo acabou de se acalmar, agora estão a disparar novamente. É o que muitos eleitores dos políticos europeus irão pensar, irão cobrar nas eleições dos seus políticos. Assim, a grande aposta de Putin que eu vejo nessa guerra na Ucrânia, essa imoralidade que ele que começou, é uma operação especial para forçar um cessar-fogo que formalizaria a anexação, proporcionando uma pausa de vários anos para se preparar para a próxima fase da guerra. Vocês não pensem que o Putin desistiu. Ele quer continuar e quer ter toda a Ucrânia, né? Há 800 anos desde que a Rússia foi fundada. Depois da Ucrânia, que esses gangsters, esses bandidos, esses salteadores agem assim. E para conseguir o cessar-fogo, Putin ele compreende que a Ucrânia não vai concordar com qualquer tipo de tréguas e que a opinião pública na Ucrânia exige de forma absolutamente inequívoca que o presidente ucraniano Zelensky continue a lutar. Irá recorrer à chantagem, tal como fez com o bloqueio de cereais ucranianos. Isso foi uma chantagem que ele fez. A mensagem de Putin em julho foi simples. Ele vai dizer, meu caro Scholz, meu caro Macron, Draghi, os outros também, né? Ou vocês forçam os Zelensky a aceitar a paz, ou eu mato de fome o norte da África, porque não vou abrir os portos. Vocês recebem milhões de novos refugiados na Europa que eu vou mandar para vocês lá na África, como eu fiz já quando vieram aqueles do Oriente Médio, porque foi ele que foi o arquiteto disso, junto com a traidora Angela Merkel. E os vossos governos são assumidos pelos radicais de direita que eu próprio financiarei. Enquanto Volkov, que acrescentou que a chantagem não resultou, e vários líderes ocidentais reiteraram o apoio à Ucrânia, nomeadamente na atribuição do estatuto de país candidato à adesão da União Europeia. Essa foi a opinião, esse Volkov, ele é assessor principal que está fora da cadeia do Navalny e é procurado. Ele está na Europa, ele não está na Rússia. No entanto, se Putin aprendeu uma coisa nos seus 22 anos de poder, é o seguinte: se não se pode lidar diretamente com os políticos ocidentais, é preciso trabalhar com o seu eleitorado. E aquela invasão do Oriente Médio que ele fez anos atrás junto com a Angela Merkel é um bom exemplo. A próxima ameaça surgirá com o inverno, daqui a 4 meses.
quando o ditador russo tentara assustar os europeus com a perspectiva de congelar até a morte as suas casas, e para o fazer utilizará todos os agentes e recursos que acumulou ao longo dos anos, políticos e jornalistas corruptos, que tem lá na Europa também, partidos marginais e especialistas, que dirão profundamente, claro que temos penas da Ucrânia, vou dizer isso, mas temos que fazer o que Putin quer para a Europa não congele. E pessoas como Macron, que simpatizam com Putin, o Scholz, tendem a assumir a posição a favor dele. Então, a Europa pode ter um inverno difícil pela frente, né? E esse é o preço que eles vão achar necessário dos últimos anos de indiferença e inação numa referência à anexação da Crimeia, né? Não fizeram nada, né? Isso que é o grande problema. Se tivessem mexido já no início da guerra de 2014, isso, talvez essa invasão não tivesse agora, mas Putin tinha muita gente comprada, muita gente graúda na Europa, na União Europeia comprada. E inclusive nos Estados Unidos da América, o presidente Trump era muito amiguinho dele. Então, se cederem agora as condições de Putin, então dentro de 6 a 8 anos a Europa enfrentará certamente outro inverno, talvez o inverno nuclear, né? Putin recorre à chantagem do frio porque a sua aposta militar falhou e está rapidamente perdendo apoio dentro da Rússia por causa das sanções impostas pelos Estados Unidos, que ele obrigou inclusive a Europa, a União Europeia a segui-las. Esses provavelmente serão os 3 ou 4 meses mais difíceis, mas depois eu acredito que Putin perderá. Ele já perdeu, é claro, mas agora é necessário esmagá-lo, não deixá-lo arrastar-se para resistir ao seu golpe final. E é muito importante que o mundo ocidental não entre nesse discurso, nessa chantagem putinista. Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com as suas redes sociais.